Sanırım Hira, Kenan ve Vuslat'ın kız kardeşi. Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. Priyan responsabilizou Ira pela morte de seus filhos. Ele começou a persegui-la no jardim. Ira corre até a cabana da mansão e fecha a porta. Priyan diz a ele para abrir a porta. Priyan está literalmente atordoado. Naquela época, Orun saiu do escritório e perguntou a Gonca sobre Ira. Gonça diz-lhe, não vi, talvez esteja no quarto. Ira estava muito assustada. Ele quer escapar de seu esconderijo. Ele sai de trás da cabana e começa a fugir. Naquela hora, Priyan o vê e diz não fuja, venha aqui. Nesse momento, Orun ouve a voz de Priyan e segue nessa direção. Ira também caiu no chão. Priyan vem até ele e diz, você está em minhas mãos agora, e enquanto ele está prestes a esfaqueá-lo com a tesoura de jardim, Orun vem e segura sua mão e o joga no chão. Depois, ele levanta Ira do chão. Priyan aponta a tesoura em sua mão para eles, dizendo a Orun que sua esposa escrava causou-a da Ivedat. Priyan vai em direção a eles, dizendo a Orun para me dar, mas Orun segura a mão dela e a joga no chão novamente. Priyan diz a ele que ele nunca mais verá a luz do dia. Orun diz a ele que você é louco. Priyan está chorando no chão. Ira ficou muito assustado e se escondeu atrás de Orun. Orun olha para Priyan com olhos zangados. O fim de Priyan chegou. Orun nunca o mantém na mansão. Depois, Orun informa a segurança enquanto Priyan é expulso. Priyan diz a Afif que esta menina está causando a morte. Eu voltarei e me vingarei de minha filha e meu filho. Quando o segurança expulsa Priyan, Orun abraça Ira e a leva para dentro. Afif olha em volta com uma expressão confusa. Orun abraça Ira e a consola. Orun diz que agora é tudo para ele. Sinto muito por Ira. Eu nunca quis que fosse assim. Ele diz que sem querer causou muita dor. Orun olha nos olhos dela e diz para ela não fazer isso. Sou testemunha de que você não fez nada de ruim, mesmo sem querer. Priyan diz que está passando por momentos difíceis e não consegue pensar com clareza. Quando Ira ouve isso, o rosto de Priyan vem à sua mente. Ira está muito chateada com esta situação. Orun adivinha que está pensando no passado e diz para não pensar no passado. Você não é culpado pelo que aconteceu, nunca se culpe. Ira disse a ela, senhorita Priyan, eu estava sozinho, eu entendo muito bem. Eu também tinha amigos, mas não tinha família. Aí você me encontrou, minha tia, mas também não funcionou. Ele diz que é um órfão sem família. Orun não precisa de laços de sangue para ser família dele. Estou aqui. Você não disse que é como um plátano? Ira diz a ele que às vezes você é como o sol, você me aquece. Você é a estrela mais brilhante que brilha no céu. Encontrei meu caminho graças a você e sempre irei te proteger. Depois, Orun diz que quer que você durma um pouco e esqueça tudo e o coloca na cama. Orun acaricia seus cabelos e diz, o importante é você, seu bem-estar, agora durma um pouco, beija sua testa e diz, não esqueça o que eu disse, estou com você. Ira quer dormir, mas toda vez que ela fecha os olhos, o comportamento de Priyan em relação a ela vem à sua mente. Nessa hora, Afif e Neva estão na sala. Afif diz a Neva que Priyan nos desonrou. Também fiquei muito surpreso com Neva. Ele diz que o que fez foi uma loucura completa. Orun também veio até eles. Depois ele liga para Sevketla e pergunta o que os seguranças estão fazendo nesta casa, porque há tanto barulho, porque não houve intervenção. Fale com Salih, aumente a segurança, se necessário, demita todos os funcionários e substitua-os por novos. Depois regressamos a FIFA e a partir de agora não abriremos a nossa casa a ninguém só porque são familiares. Neva diz a ele se você quer que eu vá. Orun disse com raiva, vou responsabilizá-lo por tudo o que acontecer com Ira de agora em diante.
Ele diz para agir de acordo a partir de agora. Depois, Orun vai até Ira e diz: estarei sempre com você enquanto eu respirar. Ele diz que não vou deixar você sozinho. Por outro lado, Kenan perdeu Vuslat. Nusa e Kenan estão muito chateados com esta situação. Kenan quer ver a irmã pela última vez e vai morar com ela. Nusa é seu maior apoiador. Não há nada que não tenha acontecido com Kenan. Primeiro, ele perdeu o emprego e depois perdeu sua única família, Vuslat. Kenan agora está destruído. Depois de ver sua irmã, ele chega a Nusa e diz: minha irmã está morta, o que farei? Quando Nusa ouve isso, ela abraça Kenan. Kenan começa a chorar ao abraçar Nusa. Nusa também ficou muito chateado com esta situação. Fatih e Ceylan também receberam a notícia de Vuslat. Eles também ficaram muito chateados com esta situação. Nefes ouve suas conversas. Nefes também ama muito Vuslat. É por isso que ele ficou muito chateado com esta situação. Kenan sai do lado de Nusa novamente. Ele quer ver sua irmã novamente. Ele entra no quarto dela. Depois ela chora e pergunta como você me deixou, porque você me deixou sozinha, irmã, o que vou fazer agora? Kenan começa a chorar ao dizer isso. Nefes pergunta a Fatih e Ceylan: minha tia não é boa? Ele foge dizendo: nunca mais o verei. Jacob zilou Kenan ele diz: eu cuidarei das coisas relacionadas a você. Kenan vai assinar, dizendo que precisa assinar. Após Kenan assinar, a enfermeira lhe entrega os pertences de Vuslat. Kenan se sente mal ao pegar os itens. Ele já estava muito chateado com esta situação. Quando ele veio para Nursa, ele mostrou a fivela e disse: você sabia que minha irmã tem essa fivela há anos? Toca também foi deixada sozinha. Ele se afasta deles, dizendo que é igual aos outros porque não tem minha irmã. Nusa quer ir atrás dele, mas Mestre a culpa impede e diz para deixá-la descansar. Quando Nefes soube que a sua tia tinha morrido no acidente, trancou-se no quarto. Ceylan e Fatih tentam persuadi-lo, mas Nefes diz que não sairá de lá antes da chegada do pai. Kenan está sentado em um banco com os pertences de Vuslat. Kenan está muito triste. Depois, ele olha os itens que tirou da sacola e pensa nas lembranças que teve com a irmã. Depois, ele se lembra do testamento dela e ficará bem como prometeu. Vuslat não está mais na vida de Kenan. Kenan se sente muito vazio. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.